Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de matemática. Vamos dar continuidade no assunto. Vamos continuar estudando os números inteiros. Estudamos os números inteiros na reta, né? Vocês lembram que na reta numérica dos números inteiros, o zero sempre fica aqui, ó, na origem. O zero é chamado de origem. Os números que estão à direita do zero sempre são os números inteiros positivos. E os números que estão à esquerda do zero sempre são chamados de números inteiros negativos, tá? Essa é a reta numérica. No caso do plano cartesiano, que nós vamos estudar hoje, está na página 44 do módulo de vocês. Plano cartesiano é esse plano aqui com essas linhas, tá? Que é uma folha de papel quadriculado. E é representado por essas linhas. Ele é chamado de plano cartesiano. No lugar dos números, nós vamos agora usar as letras, que não vai mudar em nada, porque você já sabe que o zero sempre vai ser origem. No caso dessa malha aqui, um lado tem 1, tá? Cada quadradinho tem 1. Então, se cada quadradinho tem 1, e o zero, ele é a origem, o A, o valor dele vai ser 1. O C, qual vai ser o valor dele? O A é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, o C vai ser 3, como aqui tá dizendo. Aí, no caso aqui, no lado direito da origem sempre estão os números positivos e no lado esquerdo sempre são os números negativos, inteiros negativos. Então, sabendo disso, a letra D, ela vai ser menos 1, como tá aqui no livro, ó, menos 1. Aqui é menos 1, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 3. Então, B, ele é menos 3, o valor dele. Aqui vai ser menos 4, e aqui vai ser menos 5. O E vai ser menos 5, como tem aqui dizendo no livro, tá? Cada quadradinho é 1, então você sempre tem que lembrar que o zero é a origem, todos os que estão ao lado direito do zero são números inteiros positivos, todos os números que estão à esquerda do zero são números inteiros negativos, tá? Você tem que sempre se lembrar disso. Então, esse plano aqui, ó, é chamado de plano cartesiano ou plano de coordenadas cartesianas. Ele é formado por duas retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Eu mostrei aqui para vocês, tá? Esse é o eixo X, que a gente já conhece por causa da reta, né, que a gente estudou. Essa reta numérica que eu estava mostrando para vocês é o eixo X, tá? Que é o eixo horizontal. Lembra que é horizontal? É sempre o que está deitado. Então, o plano cartesiano é formado por duas retas, por dois eixos. A horizontal, que é o eixo das abscissas, aqui, ó, se escreve assim, eixo das abscissas é o eixo X, tá? Esse é o eixo horizontal, eixo X é o eixo das abscissas, é o que tá deitado, tá? O horizontal. E o outro eixo é o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas, aqui, eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, tá? Que é essa linha vertical aqui. Então, o plano cartesiano é formado por essas duas retas, tá bom? E elas se encontram nesse ponto, estão vendo? Esse ponto de encontro dessas duas retas é chamado de ponto de origem, tá? É a intersecção dessas duas retas, desses dois eixos, é chamado origem, aqui, ó. Origem do plano cartesiano, que nós sabemos que é quem? O zero, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima página. Página 45. Gente, esse é o plano cartesiano. Como eu estava explicando para vocês, essa reta aqui, ó, horizontal, é chamado de eixo das abscissas, o X. A reta vertical é chamado de eixo Y. O livro não tem dizendo o Y, mas eu coloquei aqui para representar.
o y, tá? Então, o x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Sempre vai ser assim, tá? E a origem é o 0, que tá aqui, ó, o ponto de encontro dessas duas retas. Essa reta x e essa reta y. Vocês lembram que na reta numérica, os números que estão à direita do 0 são números inteiros positivos e à esquerda são números inteiros negativos, certo? Nesse caso do x, certo? No caso do eixo y, os números inteiros positivos estão acima do 0, acima do eixo, acima do 0, tá? E os números inteiros negativos no eixo y estão abaixo do 0. Então, aqui no eixo y não tem esquerda nem direita, porque ele é uma reta vertical. Então, os números positivos estão acima do 0 e os números negativos abaixo do 0. Esse é o plano cartesiano. E no caso do plano cartesiano, nós temos 4 partes. Estão vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Cada parte aí é chamada de quadrante. E os quadrantes, eles são numerados no sentido anti-horário. Vamos lembrar o que é o sentido horário. O sentido horário é esse daqui, tá? É o sentido do relógio. Sempre vai nesse sentido aqui. Sentido horário. Então, o sentido anti-horário é o ao contrário, tá? É o inverso. Ao invés de ser nesse sentido do relógio, do horário, o sentido anti-horário vai ser assim. Anti-horário. Para a gente numerar os quadrantes é no sentido anti-horário. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nesse sentido aqui, anti-horário. E sempre vai ser assim, gente. A dica que eu dou, a setinha, a gente sempre coloca para onde estão os números positivos. Aqui, ó, a setinha. Os números positivos do eixo x estão nesse sentido aqui. E os números positivos do eixo y estão nesse sentido aqui. De cima, acima, tá? E aqui sempre tá o número 0. Aqui. Então, vamos lá para a próxima página. Página 46. Aqui nós vamos identificar os pontos no plano cartesiano. Olha só. No plano cartesiano, os pontos sempre são identificados com par. Lembra que par são 2? Então, par. O ponto A, ele tem um par, tá? Um par de pontos, que é chamado de par ordenado. Sempre vai ser o ponto X primeiro, depois o ponto Y. Até coloquei aqui, ó. O livro já tem dizendo. X, que são as abscissas, aí eu coloquei a setinha, ó, que é a reta horizontal, e o ponto Y, que é a reta vertical. Sempre vai ser nessa ordem, tá? Cada ponto na malha quadriculada vão ter 2 pontos, o X e o Y. No caso do ponto A, ele tem 4 e 2, significa o quê? Que na reta horizontal, no eixo X, vai estar o 4, e na reta vertical, no eixo Y, vai estar o 2. Vamos lá observar. O ponto A. Tem dizendo assim, se A é 4, 2, primeiro vamos marcar no plano cartesiano o 4. O 4 aqui, ó. Tá no eixo X. Então, você vai marcar o 4. E no eixo Y, você vai marcar o 2. Aqui, eixo Y, o 2. E você vai marcando, você vai marcar o ponto, você vai encontrar os 2 pontos e vai encontrar eles, até eles terem um ponto em comum, que no caso é aqui, tá? Eles não se encontram aqui, nem aqui, nem aqui. Eles encontram aqui, que é quando aqui é 4 e aqui é 2. Esse é o ponto A. A mesma coisa com o ponto B. Tem dizendo assim, que é menos 3 e 0. Lembrando que o primeiro sempre é o ponto X. Sempre é o horizontal, a reta horizontal. Onde está o menos 3 na reta horizontal? A gente sabe que os números negativos estão à esquerda. Então, menos 1, menos 2, menos 3. A gente encontrou aqui o X.
Vamos encontrar agora o y. Tá dizendo que é 0. E agora? Como é que vai ser? A gente nem pode marcar para cima nem para baixo, porque o y é 0. Então, ele continua nessa reta do 0 e vai encontro ao menos 3. Esse é o ponto B, que x é menos 3 e o y é 0, tá? Então, ele não vai nem para cima nem para baixo. Mesmo o eixo y, ele é uma reta vertical, mas como ele é 0, ele vai até o encontro do ponto x, tá bom? Então, é assim que a gente localiza os pontos na reta. Só lembrando aqui, ó, é chamado de par ordenado, tá? Sempre é o x, depois o y. E quando muda a ordem, muda tudo. Um exemplo disso, A é 3 e 5 e o B é 5 e 3. Será que eles são iguais? Vou mostrar para vocês que não. Porque enquanto o x for 3, o ponto B tem um x5. Vamos ver aqui no plano cartesiano. A é x igual a 3. Vamos localizar aqui, ó, o x positivo 3. E o y é 5. Então, vamos localizar aqui, ó, y5.